Verificando a presença dos senhores vereadores, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Convocamos esta sessão solene para realizar uma homenagem à senhora Maria Isabel Barbieri, tendo como proponente do ato o vereador João Garcia Rezende. Agora passo a palavra para o João Garcia Rezende. Senhor presidente, colegas vereadores, secretária Jéssica, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário e também nas suas casas, boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a todos os colegas vereadores que aprovaram esta proposição, que sem dúvida nenhuma é o mesmo pensamento de todos, não só deste vereador. Quero também agradecer imensamente a dona Maria Isabel Barbieri, carinhosamente chamada por todos nós de Dona Bela, seu esposo Celso Barbieri também, que sempre a acompanha, também seus filhos que estão aqui hoje, especialmente do Mato Grosso, para esta sessão especial. Muito obrigado, doutor Rubens, também obrigado, doutora Maria Adelaide, pela presença, e a todos que estão aqui prestigiando também. Queria rápidas palavras para a gente ilustrar esse momento aqui, dizer que eu não nasci em Gaurama, não conheci o início da caminhada da Dona Bela, mas já quando cheguei em 1976, já a tive como uma grande referência, uma liderança naquela época da Igreja Católica que tinha como objetivo central, e tem até o dia de hoje, a questão assim de bastante assistencial, de ajudar as pessoas menos favorecidas. Simplesmente transcrever daquilo que está na Bíblia, trazer para seus semelhantes. E a Dona Bela também cumprindo a risca ali, o que diz também os 10 mandamentos, sempre com aquele espírito humanitário e coletivo para com as pessoas. Acompanhando esse trabalho da Dona Bela, vi que ao longo do tempo algumas lideranças se demitiram, porque a Dona Bela me orientou a falar isso, a fazer assim. Outras lideranças diziam: não, calma aí que eu vou conversar com a Dona Bela, e assim por diante. Isso foi marcando para mim também, porque minha caminhada sindical e nos movimentos sociais também transitavam o mesmo caminho. E quando em 2009 eu acabei saindo das minhas atividades sindicais, falei esse dia para a Dona Bela, não lembrou, acho talvez, mas na praça eu a encontrei e disse para ela: eu quero seguir o seu exemplo e continuar fazendo esse trabalho bonito para com a coletividade. E a partir dali eu acabei assumindo a Secretaria de Saúde do município, uma experiência nova, mas diante daquilo que a gente pensava em fazer para a população na área da saúde, com bastante expectativa. E quando você é focado para fazer alguma coisa de tão relevância que é assumir uma Secretaria da Saúde do município, é o mesmo que você estar na tua casa e cuidar da saúde dos teus filhos pequenos. Você tem eles aqui na mão e a responsabilidade é sua. E assim foi quando eu assumi a Secretaria da Saúde deste município. E sozinho a gente não faz nada. E assim como a Dona Bela sempre trabalhou com a coletividade,
apoiando e com apoio de várias pessoas para fazer esse trabalho louvável dela. Eu também fui buscar naquela oportunidade com os agentes de saúde. O prefeito Gilmar, acho que lembra, acho que esteve presente, talvez sim, talvez não, mas lembra que o senhor era prefeito na época, e a gente levou os agentes comunitários de saúde lá na Dona Bela, lá na casa dela. Ela abriu a casa dela para conversar conosco, para nos dar como aquelas lideranças no passado pediam e diziam que iam falar com ela para pegar algumas orientações e se fortalecer nas suas ações. Eu fiz o mesmo naquela oportunidade. Eu tinha claro, e tenho até os dias de hoje, que para você fazer saúde, você tem que promover ela. Você não faz saúde com o hospital e com a ambulância. Lá é quando a doença já chegou, daí os médicos vão ter o seu papel de atender essas pessoas. Nós temos que fazer a promoção da saúde. E a experiência que a Dona Bela tinha com as plantas medicinais, naquele momento foi de muita importância para fortalecer a minha convicção e a dos agentes de saúde, porque é eles que acabam visitando as casas das pessoas no dia a dia. Então esse foi o primeiro passo meu de vínculo com alguém para a gente poder fazer um trabalho forte de atenção e promoção da saúde do nosso município. E naquela linha a gente seguiu, e logo ali adiante a Dona Bela abriu as portas da casa dela de novo para que a gente fosse visitá-la, conhecer a sua experiência e ela conhecer também o trabalho do Dr. Celerino Carriconde, que veio lá do Recife para trocar experiências com nós aqui. Então isso só fortaleceu a linha que a gente estava pretendendo trabalhar na área de saúde. Então por isso, sem dúvida nenhuma, a Dona Bela é uma pessoa, um ser que para todos nós aqui de Gaurama é uma referência, uma liderança coletiva, que pensa pelo bem coletivo, comunitário, e neste momento ela nos ajudou e muito com aquela experiência com o Dr. Celerino Carriconde também. Então, agradecer muito. São 2 vezes que a senhora abriu a sua casa para que nós pudéssemos ir lá e ficar mais convencido ainda daquela proposta que sempre foi aquilo que a senhora trabalhava e muito aqui no nosso município, em especial nos programas diários da Rádio Gaurama, orientando as pessoas a se alimentar, a usar o chazinho e assim por diante. E o pessoal ouvia e seguia também os conselhos da Dona Bela. Eu também me orgulho muito de ter essa relação com a Dona Bela, e bem lembrado pelo professor Gilmar, agora tardinha ainda, pós os trabalhos religiosos na Igreja Católica, teve também a famosa LBA, que ali pela LBA, que nós não tínhamos muito avanços nos governos para as áreas sociais, e na LBA a Dona Bela fazia esse trabalho também muito importante. Então, agradecer para ela por eu estar numa condição hoje privilegiada, assim como ela. Eu saí de uma pessoa muito carente, uma família muito pobre, para ter hoje meus filhos formados, como a Dona Bela tem, que eu nem imaginava que isso iria acontecer. Seu Celso Barbeiro foi gerente de banco, da Caixa. Meu filho hoje é gerente de um banco também. A Dona Bela formou médicos, eu tenho um filho dentista, tenho uma filha enfermeira, professor universitário, como o Dr. Rubens, que é médico dos médicos, professor. Então eu orgulho muito. E que isso sirva, Dona Bela, de exemplo para outras pessoas. Assim como a senhora serviu para mim, eu quero servir de exemplo também para outras pessoas que
Se a gente tem determinação, ser fiel, ter lealdade para com nossos semelhantes, nós vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, prosperar nesta vida sem puxar o tapete de ninguém, sem ter ódio de ninguém, só fazendo o bem. Talvez aqui na terra a gente não seja julgado pela lei dos homens, mas a cada dia que passa, a lei divina nos julga, e é isso que a senhora conseguiu também ser julgada, como eu, ter uma família linda e maravilhosa. Muito obrigado, Dona Bela, por aceitar esta talvez simples, mas pequena homenagem, mas do fundo do coração, não só de mim, todos os colegas vereadores, com certeza, e também da comunidade gauronense. Obrigado. Convido a Dona Bela para se fazer presente aqui na frente. Pode ser aqui mesmo? Depois dos 80 e uns, você toma bem cá, duas. Aqui, muito obrigada, Senhor, pelas suas lindas palavras, querida. Bons tempos, quem sabe ainda poderemos fazer mais. Doutor Severino Serconde, chefe da fitoterapia do Brasil. Esteve na minha casa. Amigo meu, me tiraram lá de eu estava cuidando dos netos. E o senhor me ligou, venha que o doutor quer te conhecer. Ele saiu da faculdade, né? Então tá. Isso mesmo. Obrigado, João. Imagina, mereceu. Eu vou dizer para que o pai vem desse lado, meu amor. Mas que coisa mais linda. Olha. Vira aqui, ó, Joãozinho. João. Vira para aparecer no vídeo. Vira. A Dona Bela. As emoções, né? Tá, eu vou me segurar. Nessa placa, Dona Bela, que o Poder Legislativo de Gaurama está lhe concedendo, diz assim: Senhora Maria Isabel Barbieri, as suas motivações humanas serviram para definir o seu perfil de amar aos outros além dos seus familiares, a ocupar os espaços e oportunidades para semear o bem. Parabéns, orgulho e muita gratidão. Gabinete da Presidência, novembro de 2023. Muito obrigado. Estou emocionada. Posso? Tá. Eu peço licença ao senhor presidente para dizer só umas palavrinhas, tá? Coloca aqui. Bem, boa noite a todos os senhores vereadores aqui presentes e amigos que eu já vi, e o vice-prefeito também se fez presente. É uma honra para mim, eu estou emocionadíssima. Ai, seu João Rezende, não vou esquecer. Queridos, muito obrigado, senhores vereadores, que apoiaram unanimemente esse projeto do nosso querido João Rezende. A gente fez muitas coisas juntas, umas a gente lembra, outras não, e eu já nem lembro mais nada, porque agora nessa idade a gente esquece 99%. Mas então só queria dizer muito obrigado. Eu apenas segui os ensinamentos do meu pai maravilhoso, que já foi homenageado com o nome da Praça Carlos João dos Anel. Então é uma honra, ele foi aquela referência e a gente aprendeu tudo no colo dele. E eu sou muito abençoada, uma mãe abençoada, porque os meus filhos todos fazem um trabalho maravilhoso também, e que não tem palavra. Os netos,
e os bisnetos também já estão seguindo. Então, já é a 5ª geração que está continuando aquilo que a gente ensinou. Então, só para dizer aos meus queridos jovens vereadores que aqui estão, senhor presidente, que nós temos que deixar rastros para aqueles que vêm depois de nós. Temos que deixar alguma coisa, senão a vida não vale a pena viver. E só dizer que eu não tive nenhum dia igual ao outro, e ainda continuamos modestamente. Mas quero agradecer muito ao meu marido, querido, que se não fosse ele, me deu 2 secretárias, um carro, e ainda botava gasolina para mim correr e tudo, né? Porque senão não teria feito. E quero lembrar também a memória da minha querida Dona Maria, que ficou 33 anos comigo. E as outras ajudantes, ela tinha ajudante, que coordenavam a casa, me ajudaram a cuidar dos filhos. Tenho um carinho todo especial por ela. São 33 anos que ela ficou comigo na minha casa, até faleceu lá. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. E não esqueçam de deixar rastros. Obrigado. Eu convido agora todos os vereadores que já se apresentam para nós tirar uma foto junto. Uma foto junto, claro. E com a bengala. Verificando a presença dos senhores vereadores, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Expediente do Legislativo, nós não temos nada. Passo lá direto para o expediente do Executivo. Peço para a secretária revisar a leitura do parecer da CUP 036. Passada, presidente. Peço aos senhores vereadores se é necessário fazer a leitura da ata. A ata 1438, eu quero que seja destacado a última página lá, como meu voto foi contra no parecer, essa correção. E gostaria de saber também se não vai ser feito a ata do dia 21 da terça-feira, que foi iniciada a sessão, teve livro de presença. Até nós comentamos com o jurídico e achou que não era necessário porque não saía a sessão. Agora, se vocês quiserem, a gente faz. Daí fica para a próxima sessão. Eu vou solicitar uma cópia dela e uma cópia do livro de presença também do dia 21. Tá. Então, eu boto em votação a ata 1437 e 1431. Quem concorda, fica como está, então se manifesta. Aprovada por unidade de voto. Com a correção, né? Para a correção. Já que não temos nada no expediente do Legislativo, passando por frente do expediente do Executivo. Peço para a secretária realizar a leitura do parecer da CUP número 36/2023. Comissão Única de Pareceres. Objeto: parecer ao projeto de lei número 36/2023 de 31/10/2023, estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro de 2024. Relatório: o projeto de lei foi protocolado nesta casa em 31/10/2023, sob o número 430, folha 018, acompanhado da mensagem explicativa. A tramitação especial do projeto facultou os vereadores que apresentassem emendas. Após o expediente, veio o concurso da CUP para parecer. Não houve apresentação de emendas. A CUP se reuniu nesta data para emissão de parecer. Em síntese, é o relatório. Voto do relator. O projeto de lei apresentado pelo chefe do Poder Executivo tem como escopo estimar a receita e fixar a despesa do município para o exercício financeiro de 2024. Conforme a mensagem que acompanha o projeto de lei, a proposta
elaborada com base no Plano Plurianual 2022-2025 e na LDO 2024, já aprovados por esta Casa de Leis, sendo que a metodologia empregada para a estimativa da receita própria foi a média de arrecadação dos 3 últimos exercícios, levando sempre em conta e reprojetado para o exercício corrente, acrescido de 5%. Quanto às transferências constitucionais, os valores apresentados são aqueles fornecidos pela FAMUS, que correspondem aos estimados do orçamento da União e do Estado. Com relação às demais transferências, foi levado em consideração os valores que estão sendo repassados atualmente. No tocante à despesa fixada, conforme também mencionado na mensagem do projeto de lei, as metodologias utilizadas para cálculo foram as seguintes: despesa de pessoal, projeção de aumento de 10%, conforme já previsto na LDO 2024. Demais despesas correntes foram utilizadas a metodologia já adotada, ou seja, foram seguidas as mesmas para a projeção de crescimento da receita. O projeto de lei LOA é aquele que constitui os custos das ações para o ano seguinte, sendo que obrigatoriamente deve ser encaminhado até 31 de outubro de cada ano, conforme prevê a redação dada pelo artigo 99, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. Quanto ao prazo legal para encaminhamento, o mesmo atendeu o que determina a legislação, esse que foi protocolado nesta Casa no dia 31 de 10 de 2023. Elaborada anualmente, a LOA busca concretizar alguma das previsões constantes no plano plurianual. Para atingir esse objetivo, a lei orçamentária programa suas ações com base nas prioridades propostas pela LDO. Em seu texto, a LOA define todas as receitas e fixa todas as despesas referentes ao seu respectivo exercício fiscal. Igualmente como o PPA e a LDO, a mesma também está submetida à Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à transparência da gestão fiscal, é necessária a realização da audiência pública prévia acerca da proposta. Pelo Executivo Municipal, foi realizada a audiência pública, o qual realizou-se na data de 30 de 10 de 2023, observando com isso o que prevê o artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desse documento. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas. Durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, de diretrizes orçamentárias e orçamentos. A proposição era apresentada em contra amparo legal no artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal, artigo 5º da Lei Complementar número 101/2000, bem como no artigo 98 da Lei Orgânica Municipal. Assim, vejamos o que regra o artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988. Artigo 165. Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos e a ela vinculado. Da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. As despesas do Legislativo de Guarama com relação aos gastos previstos no artigo 29, inciso 1, continuam em vigorar em 7%, o que nesse caso não afeta o Legislativo local, pois está sendo rigorosamente respeitado. Observando o rito processual relacionado à matéria, o Poder Legislativo pode apresentar emendas, tanto no sentido de aperfeiçoar a lei, como também para corrigir erros ou distorções. Nesse sentido, é claro o texto constitucional que, em seu
artigo 166, parágrafo 2º e 7º, no qual diz que, além de permitir a apresentação de emendas ao Legislativo, faculta a utilização subsidiária do processo legislativo, como se consta no texto da lei. Da proposição apresentada, não houve apresentação de emendas. Diante do princípio da simetria, tal disposição tem total aplicação à lei orgânica do município. A Lei Orgânica Municipal prevê em seu artigo 98 que a Lei Orçamentária Anual deverá compreender o que segue. Artigo 98. A Lei Orçamentária Anual compreenderá, parágrafo 1º, orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. O orçamento de investimento das despesas em que o município direta e indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo poder público. Ressalto, por outro lado, que a Lei Complementar nº 101/2000 estabelece a obrigação do Poder Legislativo fiscalizar o cumprimento das metas previstas nas leis orçamentárias. É o que estabelece o artigo 59 da Lei em comento. Artigo 59. O Poder Legislativo, direta ou com auxílio dos tribunais de conta e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar em ênfase no que se refere a atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pelo artigo 7º, inciso 1 do projeto em apreço, ao Executivo fica limitado o percentual de 10% para a autorização de abertura de créditos suplementares por decreto. É parte integrando do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024. Os anexos contêm os quadros orçamentários e demonstrativos das receitas e despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários. São essas as considerações que levam ao conhecimento do plenário para a apreciação. Ante o exposto, sou de parecer que o projeto está correto em sua ortografia, se encontra revestido da condição da legalidade e constitucionalidade, pois obedece aos ditames da Constituição da República, estando adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal nº 4.320/64. No que tange às regras de finanças públicas, a Lei Complementar nº 95, de 26 de 2 de 1998. Voto pela aprovação, sala de sessões de 21 de novembro de 2023. Vereador Cassiano Gentil Toigo, relator. De acordo. Vereador Benito Antônio Brusque Júnior, presidente. E vereador Delcio Olímpio Grabowski, vice-presidente. O relator quer se manifestar? Daqui mesmo, senhor presidente, como já foi explicado bem no parecer da CUP, juntamente com o jurídico onde foi feita, acredito que está dentro da legalidade, como também já foi aprovado pelos nossos dois vereadores que compõem a CUP. Eu voto em votação do parecer e concorda fica com o Estado, se não se manifesta. Aprovado com unidade de voto. Agora eu voto em votação o projeto 036. Quem concorda fica com o Estado, se não se manifesta. Aprovado por unidade de voto. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 040/2023. Senhor presidente e senhores vereadores, tenho a grata satisfação em dirigir-me a vossas senhorias para encaminhar o projeto de lei nº 40/2023, de 22 de novembro de 2023, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 3.936, de 2023 e da outras providências. A alteração proposta se refere ao valor dos exames ambulatoriais. Ambas as alterações se relacionam, desde que o valor do repasse está sendo criado em R$ 5.000 mensais, justamente para suportar esta ampliação para até 100 exames radiológicos mensais em atendimentos ambulatoriais, vez que os exames radiológicos e internações não possuem limites. Quanto ao mais, os serviços de sistemática permanecem inalterados. Desnecessário referir a importância e necessidade deste convênio. Temos que esta alteração contemple o interesse público local. Diante o exposto, encaminha-se o presente projeto de lei, esperando que o mesmo seja acolhido pelos nobres senhores vereadores. Atenciosamente, Leandro Márcio Couton, prefeito municipal. Altera a redação do artigo 2º da Lei
936 de 2023 e da outras providências. João Darcy Rezende. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham nesta noite, nas suas casas aqui no plenário, nossa boa noite. Nessa tribuna, falar a respeito do projeto de lei 040/2023, destacar aqui que é uma adendo ao convênio que nós temos com o Hospital Santa Isabel, em função da demanda que está tendo nos últimos tempos aí na questão dos exames, principalmente o pessoal assim que está internado. A gente sabe que quando as pessoas estão internadas, conforme prescreve a legislação do SUS, não tem que ter nenhuma cobrança hospitalar. Então esse projeto vem no sentido de fazer um adendo, disponibilizando mais recursos para poder atender a nossa comunidade, né, sem que haja a pessoa esteja internada e não possa estar sendo atendido porque terminou a cota dos exames. Então é nesse sentido. Os ambulatoriais permanecem como estão. Por isso peço o apoio dos colegas vereadores na aprovação desse projeto. Obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Então, eu boto em votação o projeto 040. Quem concorda fica como está, se não se manifesta. Aprovado por unidade de voto. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 041/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo desafetar o uso do bem imóvel e autorizar o Poder Executivo a proceder na retrocessão do mesmo ao antigo proprietário. O imóvel em questão é o denominado de Parque do Lote Rural número 26, da linha 4, secção Paiol Branco, com área de 2.500 metros quadrados, inscrito no registro de imóveis da comarca de Gaurama sob a matrícula número 3.434. Dito imóvel, localizado na linha 4, secção Paiol Grande, havia sido doado ao município com finalidade específica de construção de uma escola. Dita escola foi edificada sobre o imóvel, como sendo a Escola Municipal de Primeiro Grau Incompleto Marechal Rondon, e lá funcionou por muitos anos. Igualmente, já há muitos anos a escola foi desativada e o prédio totalmente demolido. O antigo proprietário, diante de tal situação, solicitou a retrocessão do imóvel avaliado em R$12.000. A retrocessão não se trata de uma faculdade, mas de uma imposição dada à cessação do uso do imóvel, a finalidade específica que havia motivado a doação, sob pena de a mesma ser buscada judicialmente com as consequências sabidas. Tendo o imóvel antigo a sua finalidade, que se exauriu, justo, correto, legal e necessário que o imóvel seja restituído ao antigo proprietário e seus sucessores. Assim é que submetemos o presente à apreciação dos nobres vereadores. Leandro Márcio Couton, prefeito municipal. Desafeta o uso de bem público e autoriza a retrocessão e dá outras providências. O projeto está em discussão, alguém que saiu manifestar? Vereador Paulo Comaduri. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos prestigiam na noite de hoje, uma saudação especial àqueles que nos acompanham de suas residências. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto ora em discussão trata única e exclusivamente da devolução de uma área onde funcionou uma escola municipal há muito tempo e a mesma foi desativada e demolida. Nada mais justo que devolver aquele imóvel àquela família que realizou aquele ato de conceder ao município um pedaço do seu imóvel para que fosse construído uma escola, onde muitos e muitos alunos frequentaram aquele educandário por muito tempo, muitos anos. Hoje, sabemos nós
que as escolas do interior, praticamente, elas inexistem. E essas áreas que foram doadas pelos antigos moradores da comunidade, elas acabam ficando de posse do município. E nada mais justo que, visto ter havido concluído a função social, que seja devolvida à família que doou a área para que a escola fosse construída. Nós já tivemos casos aqui nessa casa de outras áreas que essa casa também aprovou a devolução aos antigos donos. Quero crer que nada mais justo é que se devolva à família que concedeu ao município a área para a construção da escola, que atingiu a função social e que hoje está lá de uma forma devoluta, e que o município jamais irá construir qualquer outra coisa sobre a área. Resta agradecer à família que permitiu que fosse naquela área construída a escola e devolver a mesma área, uma vez, como já disse anteriormente, já ter atingido a função social. Então, senhor presidente, nessa linha, eu solicito aos senhores vereadores, no sentido de que viemos votar e aprovar o presente projeto na noite de hoje, dispensando todas as formalidades da casa. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador quer se manifestar? E a proposição do Paulo Comanduri, do órgão de votação, quem concorda que constar, se não se manifesta. Aprovado. Senhor presidente, só para que fique consignado, a presente área fica localizada na linha Rondão e é de propriedade do senhor Pedro Zornelli, aqui, família Zornelli. Então, voto de votação, quem concorda que constar, se não manifesta. Aprovado por unidade de voto. Senhor presidente, se for possível que seja feita a leitura do 042 da mensagem do projeto. Peço para a secretária revisar a leitura do projeto de lei 042/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a grata satisfação em dirigir-me a vossas senhorias para encaminhar o projeto de lei número 42/2023, de 22 de novembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar os contratos emergenciais e dar outras providências. Os contratos que se busca prorrogar são para exercício de atividades importantes para a administração, para desempenho das situações de excepcional interesse público, pontuais, cujos contratos se vencem no final desse exercício e no início do próximo exercício, e cuja prorrogação se faz necessária para dar atendimento às razões que levaram à sua contratação. Estas contratações, pelas características, visam atender às situações determinadas, possíveis a princípio de serem atingidas nessa contratação, aliada ao fato das vedações e impossibilidades temporais de solução da demanda de outra forma. Essas prorrogações possuem um limite temporal de 31 de dezembro de 2024, podendo se dar por período menor ou terem a rescisão operada antes disso. Há um limite quantitativo, que são aqueles indicados no corpo do projeto, mas que poderão se dar em quantidade menor, sempre observada a efetiva necessidade. Ainda, esta prorrogação, neste momento, busca também observar a legislação eleitoral que terá aplicabilidade a partir do início do exercício seguinte. Temos que o presente projeto contempla o interesse público local. Assim, é que submetemos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto, na expectativa que esse projeto de lei receba a habitual atenção deste Poder Legislativo. Aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Leandro Márcio Puton, Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contratos emergenciais e dar outras providências.
Leandro Márcio Puton, prefeito municipal de Gaurama, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber, em cumprimento ao disposto na lei orgânica do município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar até 31 de dezembro de 2024 as contratações emergenciais, por excepcional interesse público, de até 6 auxiliares em serviços gerais, autorizados pelas leis número 3.798/2021, 3.848/2022, 3.882/2022 e 3.923/2023. Até 3 monitores escolares autorizados pelas leis. Senhor presidente, eu acho que as leis não precisam só os cargos, né? Facilita para a secretária, né? Só o número de cargos que vai ser, senão as leis são bastantes. 6 merendeiras, 16 professores autorizados, 10 atendentes de creche, 1 zelador de escola, 2 agentes administrativos auxiliar, 11 motoristas, 6 operadores de máquinas, 4 operários, 1 fisioterapeuta, 1 enfermeiro, 2 agentes comunitários de saúde, 1 vigilante ambiental, 1 agente sanitário. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária consignada na Lei de Meios. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrato. Gabinete do Prefeito Municipal de Gaurama, aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2023. Leandro Márcio Puton, Prefeito Municipal. Alguém quer se manifestar? Gentil Pausa. Vereador Gentil Pausa. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária Jéssica, pessoas que nos acompanham nas redes sociais através da Rádio Locomotiva, a todos que compareceram no plenário, uma boa noite a todos. Esse projeto 042, está bem especificado e foi lido na íntegra pela secretária. Ele é muito importante agora no final do ano, porque vence os contratos de emergência agora no final do ano e no início do ano que vem. Então, são vários contratos que vão ficar pendentes caso essa casa não votar favorável ao projeto. Então, eu pediria aqui aos senhores vereadores que, atendendo a necessidade do funcionalismo, estar tranquilo, sabendo que esta casa vai renovar os contratos, eu peço a votação do projeto dessa noite. Só quero salientar uma pequena coisa aqui, que de repente seja a última renovação dos contratos, porque pelo que vai se estendendo há vários anos nesta casa, é costumeiro haver contratos de emergência e não haver concurso público para o município, para que as pessoas que estão trabalhando nas suas funções e mais alguém que queira trabalhar no serviço público tenha a chance de, num contrato, num concurso público, poder garantir a sua vaga e estar tranquilo por vários anos trabalhando aí no nosso município. Então eu fico agradecido e peço a votação favorável desse projeto ainda nessa noite. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar? Pela proposição do gentil Pasa, voto em votação. Quem concorda fica como está, senão se manifesta. Aprovado por unidade de votos. Não havendo mais nada. Senhor presidente, Sim. eu iria propor aqui, em acordo com alguns colegas aqui, que a gente suspendesse o grande expediente, em homenagem aí à perda do nosso saudoso Adriano Andrioli, nosso mecânico, servidor municipal, também no dia de ontem do nosso médico da UBS, Dr. Gabriel Bastos de Moura, e aproveitando também a dona Ibrahima Bai, também que faleceu no dia de ontem, e também em consideração ao nosso colega André Andrioli, por sua irmã estar na UTI. O irmão do presidente também. O irmão do presidente Wilson Comalhada também pelo falecimento. É isso, colegas vereadores. De acordo? De acordo. Eu ainda, senhor presidente, quero colocar a relação de nomes do nosso colega vereador João Darcy Rezende, a pessoa do Emílio Bernardino Bai, que foi funcionário público municipal exemplar. Muito obrigado, senhor. De acordo, então. Não havendo mais nada a tratar, em nome de